Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Salmo 92. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E sim, Deus, pela sua grandeza, é de fato esplendoroso. Mas o mesmo Deus revestiu-se não somente de um esplendor distante, ele se revestiu da carne humana. O que nós temos lá em João 1, no versículo 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nessa habitação de Deus entre os seres humanos, é apontando para um caminho de purificação, é apontando para o caminho de conversão. E essa caminhada, ela passa ao longo do tempo, se dá em um longo processo de aprendizado. E podemos ver esse processo de aprendizado na primeira leitura de hoje, em Isaías 6, do versículo 1 ao 8, onde Isaías aponta exatamente para a purificação. E apontar para a purificação é que jamais seremos totalmente puros ao ponto de não praticarmos algo ruim, e jamais seremos totalmente ruim ao ponto de não sermos capazes de fazer algo bom. Ou seja, é preciso um esforço contínuo para permanecer em comunhão com Deus. E a leitura de hoje nos oferece uma profunda visão sobre a santidade de Deus, a condição pecaminosa do ser humano e a necessidade de purificação para o serviço divino. A visão de Isaías começa com a majestade e a santidade incomparáveis de Deus, que provocam uma profunda autoconsciência e reconhecimento do pecado no profeta. Ao olharmos para a santidade de Deus, não é para nos sentirmos afastados, não é essa a lição, mas provocar uma autoconsciência é que possamos constantemente trilhar um caminho de esforço para nos afastarmos daquilo que não é agradável a Deus. E esta percepção leva à confissão e subsequente à purificação divina, demonstrando que é somente através da graça e da ação de Deus que podemos ser preparados para servi-lo. Não são pelos nossos méritos, nem pela nossa dignidade que nós nos tornamos preparados, e sim por uma íntima comunhão com Deus que passa primeiramente pela percepção, confissão, mudança de vida, e essa mudança de vida na busca incessante e permanente da comunhão com Deus. E a prontidão de Isaías em responder aos chamados de Deus reflete um modelo de obediência, entrega total ao propósito divino. E devemos e podemos nos perguntar qual é o propósito divino em nossas vidas? Ou como que nós estamos nos preparando para o propósito divino em nossa caminhada? E no evangelho de hoje, em Mateus 10, do versículo 24 ao 33, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, para o servo ser como seu senhor. Uma relação e uma busca de aproximação, não de distanciamento. Ou seja, se Jesus é o mestre, que possamos ser igual ao mestre. E o servo, na busca contínua de ser como mestre, tem uma relação profunda, intimidade. Não devemos ter vergonha de nos aproximarmos de Jesus, mostrando aquilo que somos, seja os nossos defeitos ou as nossas qualidades. E nesse sentido, Jesus estabelece essa relação entre ele e seus discípulos e os servos em geral, apontando que não podem esperar tratamento melhor do que ele próprio recebeu. Ele menciona que se ele foi chamado de Beelzebul, que é um nome para o príncipe dos demônios, seus seguidores também enfrentarão calúnias e perseguirão, e serão perseguidos de forma semelhante. Ou seja, o mestre que traz a mensagem da paz
que traz a dimensão da conversão, é perseguido, certamente seus seguidores também serão. E essa declaração prepara os discípulos para o sofrimento que virá e os convida a aceitar essa realidade como parte de seu chamado. Vejamos, o sofrimento, assim como as perturbações, fazem parte da nossa caminhada e que possamos enfrentar tais desafios da melhor forma possível. Agora, Jesus ele encoraja seus discípulos a não temerem aqueles que os perseguem, pois a verdade será revelada. O que eles ensinou em privado deve ser proclamado abertamente. Jesus faz a comparação que aquilo que foi dito na escuridão, que seja agora dito e proclamado à luz do dia, sem medo, é a transparência. E ele enfatiza que nada acontece sem o conhecimento e a permissão de Deus. E na sequência, onde Jesus remete essa questão da perseguição dos justos, é um tema recorrente também no Antigo Testamento, como temos com o profeta Elias nos livros de Reis, assim como o profeta Jeremias, enfrentam uma oposição e perseguição por proclamarem a verdade de Deus. E Jesus situa seus discípulos nessa linha de profetas perseguidos, reafirmando a continuidade da missão profética. E a revelação da verdade, a promessa que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, conforme está em Mateus 10, versículo 26, ecoa a ideia encontrada em Daniel 2, versículo 22, onde Deus é descrito como aquele que revela mistérios profundos e ocultos. Hoje, muitas vezes, em alguns segmentos religiosos, há uma necessidade contínua de ficar revelando mistérios profundos e ocultos da vida das pessoas. Mas o sentido de toda a mensagem é daquilo que seja revelado, daquilo que seja transparecido, é unicamente para mostrar o poder de transformação de Deus na vida das pessoas, gerando novo comportamento, e esse novo comportamento dentro da dimensão do valor do ser humano. Interessante que também aqui, a imagem dos pardais e do cuidado detalhado de Deus. Lembra a criação do homem, a imagem de Deus, conforme em Gênesis 1, versículo 27. E o valor especial que Deus atribui a cada vida humana. O cuidado providencial de Deus é um tema forte nas Escrituras, como Salmos 8, onde a dignidade do ser humano é exaltada. Ou seja, se vidas menos complexas, mas não inferiores, têm um valor na dimensão da salvação, quem dera a nossa vida. Temos grande valor, precisamos nos valorizar a partir do nosso processo de caminhada e conversão e simplesmente nos abrirmos à graça de Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.